Olá pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Então nós vamos continuar. Peço desculpa a todos, eu tive que interromper devido ao meu carro lá na garagem estava obstruindo outro carro de um vizinho que teve que trabalhar agora e então não tinha como mesmo. Então é assim mesmo. Acontece quando a gente quer fazer alguma coisa em prol do refinamento. Deve ser difícil para todos vocês também. Então eu tive que interromper a gravação. Nós estamos aqui hoje todos reunidos no dia 28 de outubro no nosso curso online, já na fase intermediária, com a conferência de número 47. O tema a respeito da psicologia revolucionária, do livro dos Gramessa Maia, Gramessa Bulu, as normas intelectuais. Então nós vimos um filme, vimos um vídeo inicialmente falando a respeito de tudo isto, e nesse vídeo a gente viu algumas definições e vimos a definição de norma. Normatizar estabelecer um limite, uma regra, um parâmetro, um referencial numa determinada coisa. E vimos também o conceito, a definição de intelecto, dizendo que intelecto é a mente recheada de conceitos. Então a nossa mente é como um HD com uma memória de computador. A gente vai enchendo de arquivos, chega uma hora e essa memória fica cheia, fica lenta, começa não funcionar muito bem, mas então assim também a nossa mente, quanto mais ela vai se enchendo de conceitos, mais ela vai se enfraquecendo. Então chegou a hora que ela também pifa, né? Ela desequilibra. É isso que acontece. Então o conceituar uma determinada coisa significa botar limite nessa coisa, nesse fenômeno, nesse acontecimento, limitá-lo. O conceito ele abre uma conexão, ele refere-se a uma verdade ou uma inverdade, mas o conceito em si não é a verdade e nem é a inverdade. Então a gente precisa compreender isto. As coisas verdadeiras, as coisas reais não são definidas, não são definíveis. As coisas que são definidas, geralmente elas são efêmeras, são temporárias, elas são maias, são ilusórias. Por exemplo, para que nós possamos fazer uma ligação com a prática, nós podemos definir casa. Então, é um conceito de casa, nós já sabemos, é o local onde moramos, né? E todas as coisas materiais são facilmente definíveis, mas as coisas espirituais, né? Qual é a definição de Deus? Como se define o amor? Então, Deus e amor são coisas eternas, são coisas sutis, muito difíceis de ser definidas, de ser conceituadas. Quando alguém tenta definir Deus, definir o amor, conceituar Deus, nada mais nada menos que está estabelecendo um limite para Deus, está colocando um limite para o amor. E Deus é ilimitado, é algo indefinível, incognoscível. E então acho que deu para perceber essa ligação do conceito com a realidade. Então o conceito é o conceito, a realidade é a realidade. Então falar-se de conceito, de norma, são coisas, né, dos intelectuais. Por isso o Cristo não se dá bem com os intelectuais. Jesus Cristo chamou para ser os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus coadjuvantes, as pessoas simples, que não tinham conceito, não tinha a mente recheada de conceitos, não tinha o intelecto desenvolvido, e assim ele desenvolveu todo o seu
ministério. Quando nós recebemos as informações, as chaves do conhecimento gnóstico para fazer as nossas práticas a serviço da nossa caminhada, das nossas provas, das nossas iniciações, geralmente as pessoas simples do campo pegam aquela chave, colocam em prática e obtêm resultado. Uma pessoa do campo que recebe informações sobre desdobramento astral, de imediato ela coloca em prática e consegue. Nós da cidade, que temos a mente cheia de conceito, o intelecto recheado, né? Fica difícil a gente praticar. Geralmente a gente vai duvidar, vai perguntar, vai raciocinar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, o intelecto recheado de coisas materiais é um obstáculo terrível para que se desenvolva dentro de nós o espiritual. Mas é preciso que a gente não seja fanático, não seja fariseu, não seja mitômano. O intelecto, por si só também, sozinho, ele não vale absolutamente quase nada, mas quando associado às outras coisas, né, conecta com outra, é interessante. Ele é interessante para a nossa vida material, mas nós precisamos obter um equilíbrio entre as coisas materiais e as coisas espirituais. Se desequilibrarmos, fica também complicado, né? Então é isso que se passa a respeito do intelecto. É preciso também a gente saber definir que há o intelecto inferior, o intelectual inferior e o intelectual superior. O intelectual inferior, nós geralmente robustecemos nos meios escolares com conhecimento epistêmico, desde o nosso primeiro agrupamento social, que é a nossa família, depois a escola e depois a sociedade. Então, ali está a serviço do ego, da mente, e dificilmente a pessoa consegue sair dessa norma. As coisas vão sendo definidas e vão sendo normatizadas e acaba se confagando, né? Acaba sendo convencionalizada pelo uso da massa. Então, poucas pessoas conseguem sair dessas normas que era tida pelos os escribas, que tanto Jesus combatia, né? Os intelectuais. Então está tudo ali normatizado a nível egóico, né? Porque o intelecto inferior está a serviço do ego. E ali as pessoas não conseguem sair, como diz o Einstein, a mente que se abre ao novo jamais voltará a ser do tamanho original. Mas são poucas mentes que se arriscam ao novo. A maioria fica presa às normas do passado. Aqueles que vão para o novo são os que se arriscam. Geralmente a pessoa que segue uma receita arrisca, ela não corre o risco de errar, mas ela não fabrica um bolo novo. E a pessoa que se arrisca, ela pode errar, mas ela acaba criando outras formas de bolo. E geralmente os intelectuais, o ego, né, nós queremos a receita pronta, não queremos criar outra receita porque temos o medo de errar. Então o erro nesse ponto de vista, já diz os construtivistas, né, é extremamente importante, porque o erro da liberdade ao Criador, a pessoa, né, que é a criadora das situações, ela tem liberdade para errar, e em cima dos erros ela vai construindo a sua asserção, vai acertando as coisas. Então tem tudo isso, mas também tem o intelectual superior, que é extremamente importante. O intelectual superior, nós já vimos nas conferências passadas, é por onde se manifesta as informações, é por onde os mestres, as pessoas elevadas conseguem
estabelecer os conceitos das coisas espirituais, por onde os mestres escrevem os seus ensinamentos para nós. Então, usando o centro intelectual superior, está a serviço de cognição do nosso ser, está a serviço da consciência. Infelizmente, nós não temos esse centro intelectual superior formado, devido ao robustecimento do nosso centro intelectual inferior. Ao longo dos tempos, nós fomos robustecendo o centro intelectual inferior pelo paradigma convencional antropocêntrico das escolas, que prega e nos forma na separatividade, para a gente não ter a percepção do todo. Então, hoje nós temos demasiadamente hipertrofiado o nosso centro intelectual inferior. Então, as coisas intelectuais são as que têm valores na sociedade de hoje, e as coisas espirituais são duvidosas. Porque isso aconteceu ao longo dos tempos, nós fomos hipertrofiando o hemisfério esquerdo do nosso cérebro. O hemisfério esquerdo é onde está a razão, e na razão tem o que? Tem raciocínio, é por onde então o ego atua, e esse nosso hemisfério demasiadamente crescido, robustecido do lado esquerdo, tendo a conexão com o lado direito do nosso corpo. Então é preciso nós começarmos a desativar o lado esquerdo e ativar o lado direito do nosso cérebro para obter um equilíbrio. No lado direito, se do lado esquerdo do cérebro estão os nossos valores egóicos, do lado direito estão os valores da essência, as qualidades, as virtudes. Então precisa colocar essas virtudes em ação, colocar a essência para funcionar. E esse lado direito do cérebro, onde estão os valores, o amor, os valores superiores, a solidariedade, a compaixão, a amizade, faz conexão com o lado esquerdo do nosso corpo. E do lado esquerdo está o coração. O coração é o quartel-general do amor. Então é preciso que nós ativemos esse nosso lado direito do cérebro. E como é que se ativa o lado direito do cérebro para colocar em ação os valores? É se desprovendo das coisas materiais, fazendo as práticas dadas pelo ensinamento gnóstico com os 3 fatores de revolução da consciência. À medida que vamos fazendo a morte do ego, nós vamos acabando com o seu poderio, com a sua hegemonia no seu centro de expressão, no hemisfério esquerdo do nosso cérebro, e assim por diante. Então é muito importante essa descoberta, né, pela anatomia humana aliada à didática e à psicologia dos hemisférios cerebrais. Então é importante para nós, então, nós fazermos este equilíbrio. E para nós, aqui estudantes gnósticos, nós temos, vamos dizer, a chave na mão, porque nós temos conhecimento das práticas, e nós sabemos agora como usar o nosso direito do cérebro, praticando os 3 fatores, lendo os livros do mestre, fazendo as práticas de autoobservação, de morte em marcha, de meditação, as práticas de desdobramento. Então, oxalá que todos possam, oxalá que todos nós possamos, num primeiro momento, perceber esse desequilíbrio. Oxalá que nós todos podemos passar para a mente nova e perceber o novo. Se as pessoas que ficam no velho, elas têm medo do novo, e aquelas poucas que passam são os pontas de paradigmas, os que vão aderindo às novas modas, às novas coisas que vão surgindo, são os pioneiros, geralmente poucos,
que vão sendo criticados por aqueles que ficam lá usando as coisas antigas por muito tempo. Então a moda é um paradigma, é um referencial, e a gente fala sempre da moda, por exemplo, da bolsa tiracolo, que no início poucos usavam, a maioria achava que quem usava era afeminado, né? E criticava. Com o passar do tempo aumentou o número desses usuários e depois foi decrescendo até diminuir, quase acabar. Hoje são poucos, e aqueles poucos que a gente vê na rua usando a bolsa tiracolo são aqueles que criticavam lá no início. Então são sempre retardatários, né? Quando eles chegam, os outros já saíram. Então, oxalá que nós percebamos essas coisas, não com relação só à bolsa tiracolo, mas com relação a todas as coisas, os ensinamentos espirituais, por exemplo, a gnose, o movimento gnóstico para as pessoas mais antigas que estão aí, como eu. A gente acompanhou muitas mudanças de paradigmas. Os veneráveis mestres Samael e Rabulu foram dando choques no movimento para tirá-lo da entropia. Então esses choques foram dados com mudanças, com renovações de conceitos, de práticas, para aperfeiçoar, colocar o estudante mais objetivamente no caminho de despertar da consciência. Então só aquelas poucas pessoas, pontas de paradigmas, aderiram, perceberam, a mente se abriu novo. A maioria, que a gente chama, a maioria dos gnósticos da gnose dinossáurica, ficaram nas coisas antigas, e até hoje elas não aceitam as novas, não aceitaram os choques, as oitavas que foram colocadas, e continuam lá no seu mundo, e dificilmente alguém vai fazer com que elas consigam compreender, porque a compreensão é um atributo da consciência que está dentro de cada um de nós. Nós não podemos compreender pelos outros. Se compreendermos por nós mesmo, já está muito bom. Então, finalizando, oxalá que a gente perceba tudo isso, perceba esse desequilíbrio, que percebamos que às vezes não conseguimos obter resultados positivos nas práticas por causa do nosso intelecto, que está demasiadamente robustecido, e que engendramos ações para equilibrar esses hemisférios, e a partir do momento que nós equilibrarmos, nós podemos desenvolver o hemisfério direito com qualidades, com virtudes, para que possamos utilizar, desenvolver o nosso centro intelectual superior a serviço do nosso próprio ser, a serviço da divindade, a serviço de Deus, da lei divina. Então isto é muito importante, é extraordinário e é algo possível, concreto, que está ao alcance de todos nós. Então, mãos à obra, paz reverencial a todos.